Muito boa noite! Começa hoje a nova temporada do Pense, o programa do ensino e da educação. Temos novidades. Começa pelo dia. Em vez de ser aos sábados, hoje o Pense será todas as terças-feiras neste horário, 19 até às 20 horas. Nós estamos ao vivo pelas ondas da 102.9 e também em imagens nas plataformas digitais do Grupo A Hora. Hoje, dia 5 de julho, agora são 19 horas e 4 minutos, uma temperatura agradável de 22 graus. E aqui, justamente, pegando a noite, o início da noite, na Avenida Benjamin Constant, aqui no centro de Lajeado. A apresentação do Pense é comigo, Felipe Faleiro, na técnica o Gabriel Silveira e na produção de vídeo, o colega David Tirp. E o Pense é uma realização do Grupo A Hora com apoio do Centro de Oncologia, o CRON, Viva Plenamente, do Instituto Dale Carnegie e da Univates, a Universidade do Vale do Taquari. Também contamos com o apoio da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado. E para marcar essa nova etapa do programa, temos aqui convidados de peso, convidados importantes ao longo desde 2018 que o Pense, né, é um dos programas, um dos projetos aqui do Grupo A Hora, antes somente no impresso, agora também nas ondas da 102.9, e conosco a coordenadora regional de educação, Cássia Benini, o pró-reitor de pesquisa da Univates, Carlos Cândido Cirne, a instrutora do Dale Carnegie Vale do Taquari, Beatriz Vieira, e o médico oncologista, diretor do CRON, Hugo Schinemann. Muito obrigado pela presença, pela parceria de todos, né? Todo esse histórico, quantas vezes nós paramos para conversar sobre o Pense, ainda quando tínhamos a revista Pense, e agora justamente podemos falar diretamente com os ouvintes, diretamente com o público. E antes de começarmos, né, o nosso debate, eu gostaria de relembrar um pouco, né, da formação do Pense, de como surgiu essa iniciativa, esse projeto, né, quando, como eu disse antes, não existia rádio, não existia, era o impresso, e por meio do impresso nós fazíamos a interlocução com as escolas, com as caravanas, com palestras, com visitas. Foram episódios muito marcantes para todos que vivenciaram. Todos que estão aqui nessa mesa participaram desses momentos, né, em que a gente pôde levar para as escolas um pouco disso que nós estamos falando, da importância de valorizarmos os professores, de valorizarmos o conhecimento, né, de buscarmos justamente nos aprendizados as lições para aquilo que nós esperamos da nossa sociedade, né? Quando falamos, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, é o conhecimento que vai nos ajudar a chegarmos nesta etapa. Então, justo por isso, lá naquela longínquo 2018, no Teatro da Univates, quando nós apresentamos ao público o programa Pense, então é uma alegria muito grande neste primeiro programa contar com a presença de todos vocês. Bom, com essa introdução, eu já faço a primeira pergunta, que foi a pergunta, inclusive, que nos motivou lá em 2018, quando fizemos a primeira revista do Pense, que é: o que seria do mundo sem o professor? Com essa provocação, nós paramos um pouco para pensar a importância que tem este profissional na vida de todos nós. Todos nós temos na nossa memória aquelas pessoas que foram referências na nossa vida, né? Temos professores que nos marcaram e que ajudaram a construir o que nós somos hoje. Então, doutor Hugo, quando se fala em professor, da importância do professor, o que seria do mundo sem os mestres para ti? Nós já estamos na idade da pedra. Ainda? Eu certamente tenho pessoas, né, que me marcaram ao longo da minha trajetória como estudante de primeiro e de segundo grau, pessoas, inclusive, com as quais me relaciono hoje. Tenho professores que me marcaram na minha trajetória universitária. Doutor, só um pouquinho mais próximo ao microfone, por gentileza. Pessoas que me marcaram na minha trajetória universitária e depois na pós-graduação, né? Pessoas que foram professores no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que a gente viu bem que é um mundo sem professores, e talvez o Cirne e a professora aqui pode confirmar, quando veio a pandemia, né? E aí, de repente, de urgência, teve que se pensar um novo modelo de o que fazer com as crianças que estão em casa. E aí a gente percebeu o quanto essas pessoas são importantes na nossa sociedade.
E eu quero dizer mais, assim, eu sei que o Brasil investe bastante em educação, mas ele não investe que chega. A gente tem que investir muito mais. E investir, quando eu falo disso, é talvez definir melhor a qualidade desse investimento. Quer dizer, não é uma questão só de nós vamos pagar melhor. Será que se eu pagasse o dobro do que eu pago hoje para professores, o ensino mudaria? É muito mais o investimento, é muito mais, é fazer com que os alunos se deem conta que eles não estão, aquilo que tu falasse ali fora, né, estudando para passar, eles estão estudando para aprender. E que esse aprendizado leva para a vida toda. Exato. Sabe, eu tenho coisas que eu aprendi no primeiro e no segundo grau que fazem parte do meu dia a dia, absolutamente normal, e eu sei a quem eu devo ter aprendido aquelas coisas, sabe? E não são coisas necessariamente ligadas à minha área de atuação profissional, são coisas, sei lá, eu consigo olhar para o céu e entender o movimento das nuvens e saber se está indo para chuva ou não, porque eu tive um professor que me ensinou meteorologia. Eu consigo entender conceitos de física, porque lá no segundo grau eu tive um professor que ensinou física de um jeito que mostrou que a física é uma coisa do dia a dia. E nesse sentido, e eu acho que assim, eu não sei, vocês dois que são professores certamente têm muito mais condições de falar sobre isso, mas a gente tinha que fazer uma discussão sobre a necessidade da ampliação de investimento no ensino e a qualificação desse ensino, né? Não, assim, que tipo de gente, de que tipo de brasileiro o Brasil espera para daqui 20, 30 anos e como é que nós vamos chegar lá. Se eu pensar, desculpe, eu estou me estendendo aqui, mas se eu pensar que a Coreia do Sul, em 1970, tinha uma renda per capita menor do que a brasileira e hoje eu acho que ela é 15 vezes maior, e isso foi só com investimento de educação, qualificação, a gente tinha que usar um modelo desse uma como aproximação exemplo, e aí pensar exato. Como é que não é só aproximar o aluno da empresa, o aluno da fábrica, não, é muito mais, é uma concepção de o que a gente quer para o futuro. Aproximar o aprender fazendo, né? Foi uma das características. Inclusive, isso me lembra o Capital do Século XXI, de Thomas Piketty, né? Em que ele faz uma análise com relação ao Japão pós-guerra, né? O Japão estava completamente destruído, né? Famílias passando fome, né? A sociedade destruída, e o grande investimento que se partiu foi em duas vertentes: arranjos produtivos locais, fortalecimento das cooperativas locais e ensino e educação, né? E nós tivemos no pós-guerra, olha o status do Japão hoje, né? Um território pequeno. A China está fazendo isso. Né? Então, acho que é uma das formas. Nós falamos, né, professor Cirne, justamente priorizar a educação, né? Isso a gente ouve muito, principalmente nesses períodos eleitorais, nesses períodos de campanha, né? Que é priorizar a educação. Isso, de fato, a gente vê uma fala. O que realmente para o senhor é priorizar a educação? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, satisfação poder compartilhar esse espaço com vocês e esse projeto que é tão caro para nós, né, que é a proposta do Pense. Nós estamos desde o início efetivamente participando, a Coordenadoria Regional, a Univates, o CRON, né, e outros parceiros que têm nos auxiliado nessa discussão e essa proposta de revalorização do profissional da educação. Quando tu perguntas, né, o que seria do mundo sem o professor, bom, em que lugar do mundo nós estamos, né? Então eu só posso falar daqui, mas acho que seria um mundo mais triste. Seria um mundo mais triste. Infelizmente, nós temos esse processo todo de sucateamento do processo educacional no Brasil, quando a gente pensa em estrutura, seja ela física ou de pessoas que estejam dispostas a atuar, sem qualquer julgamento de valor a respeito dos diferentes governos que passaram pelo nosso país, mas nenhum deles apresentou efetivamente um plano de Estado voltado para um processo de formação mais amplo e mais sólido, vamos dizer assim, mesmo que a gente viva num mundo líquido, como diria o falecido Bauman, né? E nós temos aí uma distinção que o Dr. Hugo traz e que eu acho que é fundamental, né? Talvez não seja nem o montante de recursos que se coloca à disposição desse processo dito educacional, mas a forma com que se usa esses recursos.
E eu que não tenho essa proximidade com as escolas, como tem a Proficácia, que está aí junto, né, no dia a dia, com os nossos diretores, os nossos professores, o que nós temos presente é que muitas vezes o esforço para a concretização da disponibilização de uma estrutura não vem acompanhado desse incentivo ao profissional que está lá trabalhando. De outro lado, me parece que falta, e também o doutor dizia agora, né, a pandemia trouxe ou expôs uma face que muitos de nós já conhecíamos, mas que por vezes fazíamos questões de não enxergar, né? O quão difícil é o processo. E aí eu não sei se a palavra educar é a melhor palavra para isso, mas disponibilizar um conjunto de informações que permitam um processo de aprendizagem de um conjunto de conceitos, de conteúdos, que permita ao cidadão ler o mundo de uma maneira diferente, né? E eu acho que a educação é até um pouco mais amplo do que isso. Mas hoje, olhando para trás e olhando para frente, e muitas vezes a gente tem essa tendência de buscar os exemplos do lado de fora, onde houve sucesso em algumas empreitadas. Eu acho que falta um plano de Estado, mesmo que exista um plano nacional de educação. Está aí novamente a Conferência Nacional de Educação acontecendo. Ontem e hoje nós tínhamos a rodada estadual, logo depois vamos para os nossos delegados para a Conferência Nacional, vamos fazer a avaliação de como aquelas 100 e tantas metas que estão, mais de 100 metas que estão colocadas no Plano Nacional de Educação, enquanto lei, ou seja, deveriam ser cumpridas, estarão defasadas e não se vai ao encontro de... Pô, peraí, o que eu faço agora? E nessa senda aí de olhar para frente, né, é preciso, e nós falávamos anteriormente da questão da pobreza aqui no Vale, que talvez seja menos perceptível do que em outros espaços, mas ela está presente. Educar é também ter a possibilidade de que aqueles envolvidos no processo não tenham que prender ou disputar a atenção dos seus alunos com a hora da merenda, né? Então é um Y em função de vários X's nessa brincadeira toda, que talvez o país devesse parar uma hora dessa. E quando eu digo o país, não são só aqueles que, num determinado momento, ocupam as funções junto ao governo, né? Nos falta, enquanto sociedade, um maior compromisso para com a educação. Exato. E tu falavas de período eleitoral e eu ria, porque é isso. Né? Eu tenho só 54 anos, mas fazia então, desde que eu comecei a ouvir, 50 que eu ouço. A prioridade é a educação, prioridade é a educação. O que nós fazemos no cotidiano para priorizar. Vai aparecer um eito de gente, né? candidato a vereador, que se vai promulgar lei. Cara, não consegue nem perceber da esfera da sua atuação. Não consegue perceber qual é a sua capacidade, em termos de limitações legais, de ingerência sobre determinados processos. Mas sim, eu acho que tem que puxar um pouquinho de responsabilidade para nós também. Né? Para nós, enquanto pais, enquanto mães, né? Que deixamos que os nossos filhos vá ao encontro de uma escola e muitas vezes não reconheçamos o que está sendo feito ali do outro lado. Maravilha. Professora Cássia, bom, um debate que começa quente, né? Que começa com... Pode esquentar. Né? Ele começa... Não, justamente quando falamos realmente priorizar a educação, priorizar o ensino. Tanto a crítica pode ser feita para o agente público, quanto também para as nossas sociedades, né? Para as nossas famílias. Porque, vamos lá, nós temos... Eu visito muitas escolas, a senhora sabe, né? E uma das grandes questões que eu escuto dos professores, dos diretores, é a falta de envolvimento das famílias. Muitas famílias desvinculadas do processo educacional dos filhos, em que o professor muitas vezes tem que assumir o papel, daqui a pouco, de psicólogo, ouvir, né, aqueles momentos de dificuldade que o aluno passa. Por vezes o professor ele, além de educar, ele tem que ensinar também, né? Então, o que realmente nós precisamos para dar uma chacoalhada e realmente ter na sociedade essa visão de prioridade para os processos educacionais? Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui, Felipe, e quando tu falava, desde 2018, passa um filme na cabeça da gente, né, de todas as mudanças que o Pense passou, e é elogiável, né, um programa falar de educação. Isso é elogiável, é um dos únicos programas que a gente conhece que fala especificamente em educação. E quantas vezes, ao longo dessa pandemia, nós viemos aqui
enfim, com protocolos sanitários. Ou por telefone, enfim, né? Tivemos então, que dar um jeito. E assim, as escolas também tiveram que se reinventar muito rapidamente, né? Porque no dia 19 de março, quando fechamos as escolas, o que nós vamos fazer? Né? Então, estava ali um momento que ninguém tinha vivido, nem as famílias, nem as escolas, então... Professores viraram quase youtubers. Exatamente, né? Então, foi um momento, assim, muito difícil, mas realmente as escolas se reinventaram, mas ficou muito mais claro que realmente o professor, a figura do professor, ela é imprescindível para o aprendizado do aluno. E isso é uma coisa assim que a pandemia, nós já sabíamos da importância da figura do professor, mas a pandemia deixou mais claro. E nós, falando em escola pública, nós temos muitas diferenças, né? Então, a gente também tem essa questão das diferenças de acesso e de condições. Nós temos escolas onde os alunos possuem condições de internet, de ter um celular, mas também tem aquelas famílias onde um celular é dividido por 4 pessoas, 4 alunos, ou nem tem o sinal de internet. Então, nós temos as mais variadas realidades na nossa rede, né? Então, isso são questões assim, e as famílias, realmente, a gente percebe claramente aquelas famílias onde houve o envolvimento da família neste período, principalmente, os aprendizados foram mais significativos, né? E a educação é isso, é a aprendizagem, é como o Dr. Hugo falava lá no início, da aprendizagem fazer sentido. Não é o simples decorar uma fórmula de física ou decorar um conceito de biologia. Não, aquele conceito ele tem que fazer sentido para que ele realmente, ao longo da vida, como o doutor mesmo falou, que lembra do professor, e a gente, quando faz a retrospectiva, tu lembra de professores que marcaram a vida da gente ao longo da vida escolar. Eu tenho a professora Lia que me ensinou a fazer haikai. Até hoje eu uso técnicas do haikai para escrever. Então são pessoas que marcaram a vida da gente e que por mais velhinho que a gente fique, exato, faz sentido então. Então a educação ela é feita, mas ela é feita não só com o professor, com o gestor, com o supervisor. Ela é feita num todo. A família é muito importante nessa questão também. Perfeito. Bom, Beatriz, né? Beatriz estava me contando ali que também foi professora, dava aula na universidade também, né? Hoje como instrutora da Dale Carnegie aqui no Vale do Taquari, e que acompanhou justamente as caravanas, né? Muitas vezes, né? Que nós vamos ter que marcar novamente essas visitas, né? Vamos ter que voltar às escolas. Com certeza. Beatriz, de tudo isso que nós falamos neste primeiro bloco, nós vamos encaminhando este primeiro bloco, né? O professor, ele está presente na nossa vida, né? Como que a gente pode fazer, na tua avaliação, para tornar isso, essa preocupação com o ensino, com o aprendizado, algo mais presente na nossa sociedade, nas pessoas, nos nossos comportamentos? Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Lembro também de 2020, quando fechou, né? A gente teve alguns encontros ali sentados, o Pense, é muito bom a gente poder participar. E eu estou aqui hoje, então, representando a Dale Carnegie. Eu sou uma das diretoras da região aqui, juntamente com o Henrique, o Gabriel, a Raquel. E sim, a minha formação, eu sou professora, né? Eu sou natural de Pelotas, eu estava falando então com o Hugo, com você ali antes da entrada. E tenho ali 12 anos de formação na área de Química. Fiz técnico em Química, fiz 2 graduações, licenciatura, bacharelado, né? Fiz mestrado, doutorado, tudo na área de Química, porque sempre tive essa vontade de estar com os alunos, de ensinar, porque na minha percepção, ensinar tem muito a ver com propósito, com paixão, né? É fazer a diferença na vida do outro, das famílias, pensando no hoje e no futuro, né? E como é importante, sim, nós termos um time. Eu falo muito isso porque eu sou a instrutora do Geração Futura, que é o treinamento para adolescentes da Dale Carnegie, de 12 a 17 anos. E esse treinamento, ele só tem sucesso efetivo quando a família, quando os pais, eles estão juntos, eles treinam juntos, eles fazem parte desse processo de desenvolvimento. É como numa empresa. Como que eu vou treinar um colaborador
Sendo que se o líder não está aberto, o líder não está enxergando, não está fazendo mudanças, inovação, não está cuidando da gestão, essa pessoa vai crescer, mas ela vai ser sempre limitada pelo seu líder. Assim são os filhos. Eles acabam sendo limitados ou não pelos pais, né? Então, eu acredito que essa questão da importância da educação, ela cada vez mais ela tem que ser chamada por vocês, né? Pela coordenadoria, por todas as áreas que a gente atua, para que cada vez mais as pessoas entendam o seu papel, a sua função. Mas mais do que isso, algo que o Hugo falou na entrada ali, que tenha alguém pensando, né, em termos de lajeado, que alguém pensando ali em como resolver esses problemas, em como resolver para que a educação seja mais efetiva e de qualidade. Hoje a gente tem mais de 17 milhões de alunos de 15 a 24 anos que não finalizaram, né, o seu ensino, como vão ter uma oportunidade, como vai mudar a economia do nosso país. Então, cada vez mais é importante, sim, tornar acessível, mas mais do que isso, mostrar esse papel, a importância da educação, que ela é essencial. Sem dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, né? Eu ia começar a brigar. Em seguida nós retornamos, daí vamos poder pegar as luvas que estão ali. Já retornamos. Investir na educação é acreditar no futuro. Por isso, o CRON apoia e se envolve intensamente. Reconhecer o valor de quem educa, incentivar quem ensina, traduz verdadeiramente o nosso compromisso com a vida. Significa olhar para frente, assumir propósito e dar esperança. Esperança aos milhões de brasileiros que precisam de seus mestres. Pense, Programa de Ensino e Educação. O CRON está junto porque educação é futuro. Sucata Vibilin, há 45 anos ajudando a reciclar o meio ambiente. Venda e compra de sucatas, materiais nobres, desmanche de empresas e vendas de tubos novos. Venha falar com a gente. Avenida Beira Rio, 3989. Em Lajeado, fones 3714-1059 e 99958-4353. Sucata Vibilin Limitada. Há 130 anos, o SEAT constrói oportunidades de escolha na formação de cidadãos e está presente na formação ativa no desenvolvimento do Vale do Taquari. SEAT, valor em educação. Pense, Programa de Ensino e Educação. Muito bem, segundo bloco do programa Pense, o programa do ensino e da educação, no oferecimento do CRON, o Centro de Oncologia Viva Plenamente, do Instituto Dale Carnegie. O apoio da Univates, a Universidade do Vale do Taquari, e da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado. Bom, o professor Carlos Cirne estava justamente nos explicando o processo, né, das conferências nacionais de educação, né, professor? O senhor dizia que, bom, esse é um processo que ocorre, né? Primeiro se faz uma organização em termos municipais, depois regionais, em estado, e depois vai para as metodologias e os processos para o país. Por gentileza, em que etapa nós estamos e o que representa todo esse movimento? Depois também já podemos acrescentar com a professora Cássia. Tu me joga na frigideira ou tira a frigideira e me joga... Aqui a Prof. Cássia é a pessoa mais apta a falar sobre esse processo todo, né, já que está diretamente envolvida como uma das representantes da esfera estadual, né? Mas a Conferência Nacional de Educação, e aí me ajuda, Cássia, se eu acabar vai tranquilo. Caindo em algum equívoco, né? Ela é uma instância, vamos dizer assim, onde de uma maneira ampla, geral, democrática, aberta, cidadã, né, se poderia ter a representação da sociedade na definição de algumas das estratégias para o processo de educação no nosso país. E ela está organizada nas 3 esferas, desde a esfera municipal, então até a Conferência Nacional, que deve acontecer ainda este ano, né, em Brasília. E nós estamos agora numa fase que é da etapa estadual. Então o Brasil tem uma lei que estabeleceu o nosso Plano Nacional de Educação, com as metas, os objetivos para cada uma dos níveis, vamos chamar assim, né? Desde a educação básica até a educação superior.
E cada um dos municípios vai fazendo um monitoramento, porque teve que fazer o seu plano municipal de educação, assim como o Estado do Rio Grande do Sul teve que fazer o seu plano estadual de educação. E uma das coisas mais legais disso tudo é que eu faço um plano, às vezes, em paralelo. Né? Não tá aprovado o plano nacional, mas já tem que estar desenvolvendo o plano estadual, e não está o estadual e tem que estar fazendo o municipal. E em alguns momentos pode haver colisão. Então agora nós estamos nessa fase de acompanhamento, de ver como é que nós estamos em relação àquilo que nos propusemos enquanto nação para a educação brasileira. Uma pergunta. E há, desculpe a expressão, há assim defasagens enormes. Há quanto tempo tem essa lei, esse processo todo? O plano nacional é sempre decenal. Né? Então nós tivemos um atraso de 2 anos, eu acho que foi, entre o último, que era para ser 2010, perdão. Agora eu vou mentir, doutor, se eu falar as datas. Mas houve um gap ali. Tá, mas sei lá, isso já funciona há 20, 30 anos já. Sim, a ideia é de que isso, desde que nós temos a lei de diretriz e base, lá na década de 60, né, que é a ideia de você pensar para frente, projetar o que quer fazer. Nós somos muito bons de projetar. Planejar é bom, né? Às vezes fazer a coisa acontecer, fazer executar, é dar as condições. Nós tivemos um senhor ministro da Educação, que depois veio a ser governador do estado, o governador Tarso Genro, né, e que quando assumiu o governo teve dificuldade em cumprir a lei do piso nacional, embora nós tenhamos encontrado vários subterfúgios para justificar que estávamos fazendo e que estávamos atendendo a lei. Então, dependendo da cadeira onde a gente está sentado, fica fácil de fazer as coisas acontecer. Agora, é aquela diretora de escola lá no Moinhos, como a gente falava, ela que tem que fazer, ela que tem que dar conta para os pais, para aqueles pais daqueles 200 alunos, se ali na frente tem ou não tem. Uma goteira no teto, se falta um professor daqui, se falta um professor de lá. E aí lá no Congresso ninguém está muito preocupado com isso, né? O importante é aparecer agora na hora da votação, dar as caras lá, né? Participar das reuniões virtuais, como alguns deputados adoram fazer, e depois de eleitos, esquece o que está acontecendo. Professora, em que etapa? Já houve essa conferência municipal? Nós já temos primeiro a estadual e depois passa para os municípios? Os municípios já fizeram o seu plano, né? Já vieram fazendo isso, e agora, ontem e hoje, está acontecendo a conferência estadual. Então é levado, são eleitos delegados, né, dos municípios, delegados regionais, que vão apresentar suas propostas e debater o que pode ser incluído ou não dentro do plano estadual. Isso aí, para atingir as metas, né? Então, esses delegados que vão defender, né, as estratégias para atingir as metas do Plano Nacional de Educação. Né? Perfeito. É um processo que, novamente, nós abrimos para a sociedade, né? Mas ele fica distante, né? Ele fica distante, a gente não consegue fazer com que essa participação seja efetiva. Onde nós estamos pecando, né? Eu não sei, quando foi proposto por Cron a ideia de participar do projeto Pense, eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão. Eu tenho muito tempo de estrada todos os dias da minha vida, então tem momentos que eu posso fazer muita reflexão, porque eu estou sozinho no carro. E eu pensei muito assim, puxa vida, né? Isso era uma coisa, em primeiro lugar, que vinha de uma instituição que não está ligada ao ensino. Era uma área de comunicação que estava propondo uma coisa na área do ensino. E o que uma clínica de oncologia tem a ver com isso? E é como eu falei lá na Univates aquela vez, olha, nós não temos nada, mas ao mesmo tempo nós temos tudo, porque se eu sou um oncologista, eu trato câncer, que é uma coisa muito séria, eu acredito no futuro. Eu acredito no futuro para aquela pessoa que está me procurando, eu acredito que se não tem cura hoje, vai ter amanhã. E se eu penso em educação, é porque eu acredito no futuro. Então, a gente precisa olhar, e talvez a gente esteja fazendo essas coisas, eu fiz a pergunta de quanto tempo, para só ter uma ideia de... Talvez a gente esteja fazendo, e todo o esforço que é feito, ok, eu não estou querendo desmerecer isso, mas talvez a gente tenha que envolver mais crons e mais horas dentro desse processo e ampliar, porque isso é uma forma de envolver a sociedade. Num primeiro momento, para convencer meus sócios a entrar como parceiro, porque a pergunta era, mas o que nós temos a ver com isso? Nós não somos universidade, nós somos uma clínica de atendimento. Não, mas isso é lá na frente. E
eu acredito que eu não vou estar aqui para ver os frutos disso, sabe? E claro que estão sendo feitos ajustes, e veio a pandemia, e toda uma programação que estava feita teve que ser mudada, e aí a gente ficou um pouco perdido. Mas assim, a gente precisa trazer a sociedade para dentro. Os pais não vão... Por quê? Por que os pais não se envolvem? Exatamente. Sabe? Tem alguma razão, porque não sei o quê. Eu não sei, mas a gente tem que trazer os pais. E trazendo os pais, a gente vai trazer o escritório de advocacia daquele pai, o mercadinho daquele pai, aquele pai que está lá em operário de uma empresa, ele traz os outros pais para dentro da escola. E isso, de alguma forma, a gente... E aí talvez fazer um plano, talvez mais ousado ou não, olhando lá no futuro, né? O que nós precisamos, o que os brasileiros vão precisar saber em 2050, e não só para ser um bom operário, mas para ser um bom professor, para ser um bom brasileiro, simplesmente. Para ser sabe? Uma pessoa. E não é uma coisa de, completa. não, eu quero saber dos meus Exato. direitos. Não, eu tenho direitos e tenho compromissos, eu tenho deveres, para que eu conheça tudo isso, sabe? Quando a gente fala em gasto de educação, claro que eu acho que é importante a merenda, e eu acho importante o transporte, mas eu acho que isso não devia estar dentro dessa rubrica, vamos dizer assim, né? Eu acho que o gasto de educação... Eu acho que é exatamente isso. Né? Quer dizer, tu tem lá a Secretaria do Transporte que faz transporte dos alunos. Gasto com transporte dos alunos é lá. A Secretaria aqui sei lá, da Cidadania. Da Cidadania que vai cuidar da merenda dos alunos. Claro, imaginando que tudo esteja funcionando, né? Por favor. Mas assim, o gasto com educação, gente, é botar mais computador dentro da sala de aula, futuro, melhorar a internet, né? Qualificação dos professores, valorização o lugar salarial. aqui chove, vamos mexer no telhado, vamos Exato. botar um ar-condicionado se for muito quente ou se for muito frio, e vamos fazer com que os alunos venham para a escola com vontade de aprender as coisas, de fazer, de desenvolver, de entender o que está acontecendo. Vamos despertar nos alunos o interesse por aquilo. Como é que aquilo bate na minha vida? Eu lembro um dia, eu cheguei em casa, minha filha estava com 2 coleguinhas, na época que elas estavam, hoje as 2 estão formadas, e aí elas estavam falando sobre a dificuldade lá na física, e eu digo, tá, mas o que vocês estão aprendendo? Não, sobre velocidade. E eu olhei para elas assim, espaço sobre tempo? Pai, tu decorou a fórmula. Eu disse, não, filhas, eu ando de carro. Como assim, pai? Elas não tinham entendido que isso tem relação, né? Então, essa coisa de mostrar que isso não é uma coisa lá do quadro negro, isso é uma coisa do dia a dia. Exatamente. E assim, quantas outras coisas tem. Como é importante tu ter lido uma coisa na história que aconteceu há 500 anos e que daqui a pouco está batendo aqui. Exatamente. E que a gente vai reenxergar, a gente está enxergando coisas, sabe? A gente está tendo uma efervescência política onde vem conceitos mais velhos, mais novos, conceitos modernos, conceitos... E isso tudo isso tem que ser enxergado para a gente poder se posicionar. E isso é ensino, né? Doutor, justamente a pesquisa Rumo, né, desenvolvida pelo Grupo A Hora, em parceria com a Prefeitura de Lajeado, a CIL e diversos patrocinadores, trouxe algumas informações muito importantes sobre o gap entre o mercado de trabalho e a expectativa do aluno. E isso me chamou muita atenção, eu estudei muito esse assunto, e um dos aspectos dos quais justamente o próprio professor Lucildo Allert, que foi o pesquisador responsável pelas estatísticas, pelos dados, ele alertou justamente isso. Nós precisamos de uma escola... Né? Allert, o Allert alertou. Quase uma redundância. Parece, mas é o sobrenome, né, professor? Mas não, ele fez essa consideração muito interessante, porque o aprendizado, o aluno, ele precisa encontrar significado naquilo que ele está aprendendo. Ele precisa visualizar daqui a pouco na prática. E aí que é um dos aspectos que nós temos em muitos modelos ainda educacionais, né, dentro das escolas, um formato do quadro negro. O formato que segue uma tendência já de... Da disciplina em caixinhas, né? Tem que derrubar alguns mitos, velho. Não é bem assim, não. Não, o fato é... professor, aí eu gostaria que tu me dissesse o quê, por exemplo. Os alunos têm dito que falta... O aprendizado que eles têm não ajudam a entender a vida. E esse é um dos aspectos que aparece nessa... Como que nós podemos justamente... Deixa eu fazer um parênteses. Em primeiro lugar, eu acho que falta leitura. Eu acho Se também. lê muito pouco. Concordo. Sabe? As pessoas, eu imagino que tu deve ter uma biblioteca em casa. Eu tenho uma biblioteca pequena, modesta. As pessoas chegam na minha casa e dizem, nossa, quanto livro tu leste tudo isso? Falta leitura.
E as pessoas interrelacionar as coisas, sabe? Isso falta, assim, está acontecendo um conflito na Ucrânia. Por que isso está acontecendo? Aí tu volta. Não, porque ali atrás aconteceu um outro conflito que foi lá, sabe? E as coisas estão ligadas. Bobear, nós vamos lá na Revolução Francesa, lá para trás, e vamos ver que as coisas estão interconectadas. Mas alguém tem que mostrar. Aí entra o professor, que tem que mostrar que esse fio se conecta, né? E que tem... Aí entram outros fios que fazem... Isso é do dia a dia, isso está na nossa vida. O que está acontecendo na Ucrânia está batendo no supermercado. Exatamente. Sabe? Então, as coisas não são soltas. Isso tem que ser ensinado. É isso que na minha percepção falta na educação hoje, que falta para o professor, mas tem que ter uma base, né? O professor precisa ter um apoio, precisa ter um suporte, porque ele tem que ser o provocador. Ele tem que ajudar o jovem, que é quem está na sala de aula, a enxergar isso. Eu lembro em 2019, quando eu vim para a região, então eu iniciei o Geração Futura, volto a falar sobre isso, conversando com um jovem de escola particular, 16 anos. E eu perguntei por que ele ia na escola. Eu faço acompanhamento individual dos jovens. Por que ele ia na escola? Porque meu pai manda? Porque eu preciso? Aí eu falei, não, vamos lá, vamos enxergar. Mas por quê? Vamos construir essa ideia, né? Então, falta o professor provocar o jovem, mas conectando os pontos, como tu falou, conectando a história com a química. Essa é uma proposta, né, hoje do novo ensino médio também, de conectar, de estar junto, né? Mas, claro, isso demora um tempo, isso demora toda uma formação de professores, né? Que eles estejam preparados. É óbvio que o desafio do ensino no Brasil precisa de um tempo, precisa de metas, né? E a gente precisa de recurso. Precisa de ação também. Né? Estratégia. A gente tem que trazer a sociedade para dentro, senão não tem. Não adianta vocês ficarem discutindo e plano de metas e esse ano nós batemos 50%, 80% das metas e aqui fora a gente não está enxergando nada. Essa é a proposta do novo ensino médio, né? Sabe? Porque chegou isso num tem ponto... que envolver, sabe? A escola, ela tem que ser uma extensão da família. Isso se perdeu, né? A gente cai sempre na questão da Sabe? participação da família. Ela tem que ser uma extensão da sociedade como um todo, ela tem que ser uma parte importante da sociedade. E, assim, a gente lá no CRON, a gente bate muito que nós temos a obrigação de devolver para a comunidade uma parte do que a comunidade nos deu. E por isso que a gente se envolve nisso. E eu acho que o projeto, ainda que tenha tido problemas, que tenha falhas, que precise de correções, ok. Mas pelo menos a gente tem alguma coisa para... enfim, para levar isso tem que ser polido, tem que ser melhorado, sabe? Tem que vir os especialistas contribuir, tem que trazer mais gente da sociedade, talvez tenha, sei lá, algum grande industrial que possa dar uma sugestão, enfim. A gente tem que levar adiante esse tipo de ideia. Doutor, isso não pode morrer aqui. Justo sobre todos esses aspectos, né, que envolvem o processo educacional. Daqui a pouco, nós vemos, né, professores debatem, muitas estudiosos, pesquisadores apresentam dados, mas será que a gente está nos comunicando certo com o aluno? Será que a gente está fazendo com que o aluno possa realmente visualizar isso que nós estamos dizendo para ele? Porque uma coisa é nós, né? Cabelo branco, pois falando cara, pro mas aluno. Aí é que tá, bicho. Aí é que tá. O Hugo diz assim, né? 35 anos de medicina. Eu já tô há sei lá quanto tempo na peleia por aí, né? Mas é um pouco menos, né? Um pouco menos. É guri, né? Sou guri ainda, né? Pessoal mais grisalho. Eu vou deixar a Beatriz de fora, vou te deixar de então, fora, vou colocar a Proficácia nesse mesmo saco. Nesse mesmo saco. Camaradas, se fosse tão ruim o que se fez até hoje, por que nós estaríamos aqui? Não. Justamente. Nós temos que o quê? Incluir mais gente, né? Da terra arrasada, de que tudo que se fez até hoje não serviu pra nada. Não é isso que está Mas tem alguns mitos na fala de alguns representantes da mídia, da poderosa mídia, né? Que ficam aí criando. E vejam que todo o argumento aqui sempre coloca assim, porque o professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Poxa, será que é esse camarada que está tão errado assim ao longo desse tempo todo? E vamos para dentro das escolas. A Proficácia está aí andando em todas as nossas da nossa rede estadual e convivendo também com a estadual. Tem muito professor fazendo trabalho legal. Com certeza. Maravilhosa. Desenvolvendo coisas que estão colocando esse moleque para pensar assim.
Mas a gente sempre está falando, e quando eu digo a gente, é senso comum, tá? Não estou nem me referindo a nenhum de nós ou a próprio grupo A Hora, porque a gente está sempre brincando. Esses camaradas aí que dominam a imprensa num determinado momento é complicado, né? Se constrói uma narrativa de que tudo é muito ruim, e não. Há muitos professores fazendo trabalhos muito bons. Agora, de outro lado, sem negar a necessidade de movimentar isso tudo, e tu dizias antes que a tua coluna vai expressar o que tu pensa e não obrigatoriamente algo que se quereria que se dissesse. Isso que nós falamos nos bastidores. Isso mas aí. depois também, vamos detalhar. Eu também isso. aqui, ó, tira o sobrenome do lado, deixa só o Cirne falando nesse momento, né? Ô, meu, quando eu fico ouvindo de que não tem gente preparada para o mundo do trabalho e que tem tanta gente desempregada, é porque esse empregador quer alguém utilitário. Ele quer contratar alguém que simplesmente sabe apertar o parafuso. Ele quer alguém que possa ir lá e cumprir ordem manhã, tarde e noite. Ele não está preocupado com uma escola que ensine as pessoas a pensar. Não, ele quer alguém que venha para cá, que sabe usar o editor de texto, o corretor, que o jornal possa ser impresso sem nenhum erro de digitação. Ele quer um camarada que possa ir ali apertar as velas do motor do veículo. Calma. Aí tem que se pensar que tipo de educação se quer. E se quer hoje muito mais uma questão de... E os meninos e meninas, eles estão preocupados com isso. Ele quer poder se colocar no mundo do trabalho, né? Ele quer essa condição, e isso aí não é educação. Muito interessante. Aí é simplesmente formação. PPT, que chamava lá no passado, que era preparação para o trabalho. Eu fiz esse curso. Pois é. Então aí, ó, nem tão jovenzinho assim. Ele sabe dar enter. Eu fiz esse dar o curso, enter. tá? Então, quer dizer assim, eu já tô beirando... Bom, enfim. Então, claro, eu não nego que isso é importante, que isso é necessário. Agora, em algum momento, fazer essas ilações, parar para pensar espaço, tempo, velocidade, não sei mais o quê... passa ou ultrapassa aquilo que as pessoas querem. É aquilo que elas precisam em algum momento. Professor, eu preciso chamar o intervalo, tá? Rapidinho, um minuto e meio, e nós vamos voltar a esse assunto, tá? Com a professora Cássia, em seguida também com a Beatriz, justamente para nós falarmos sobre o que é formação integral do ser, o que é preparar a mão de obra e o que é preparar o cidadão. Acho que essa temática também provocada pelo professor Carlos Cirne, ela tem muita importância nós debatermos isso. Já retornamos. Qualidade, economia e eficiência. Todos esses atributos estão reunidos nos projetos da MAC Serviços, com foco na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Possui equipe preparada, máquinas robustas e experiência de mais de 10 anos. Tudo isso garante tecnologia e conhecimento em obras bem feitas. MAC Serviços, a base da sua obra. Acesse macserviços.com e saiba mais. Investir na educação é acreditar no futuro. Por isso, o CRON apoia e se envolve intensamente. Reconhecer o valor de quem educa, incentivar quem ensina, traduz verdadeiramente o nosso compromisso com a vida. Significa olhar para frente, assumir propósito e dar esperança. Esperança aos milhões de brasileiros que precisam de seus mestres. Pense, Programa de Ensino e Educação. O CRON está junto porque educação é futuro. Eleições 2022. Desperta Vale do Taquari. Debates, entrevistas e a cobertura completa aqui na rádio, nos jornais e portais. Realização: Grupo A Hora e Fundação Univates. Patrocínio: Amobília, Papi Pavimentadora, RS Data, MAC Serviços, Smart Tecnologia e Lucasa Construtora. Eleições 2022. Desperta Vale do Taquari. Pense, Programa de Ensino e Educação. Muito bem, estamos com o nosso bloco final do programa Pense.
né? O primeiro programa dessa nova temporada, com um novo horário, um novo dia, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Tá tendo audiência aí, o pessoal tá acompanhando. Que coisa boa. Fico muito feliz. Fico muito feliz. E a provocação do professor Carlos Cirne, eu acho que ela tem um aspecto, né, do nosso contexto, de como nós pensamos nossos processos educacionais no nosso país, e nos mostra muitos lados. Nós ouvimos, né, o apagão da mão de obra, né? E por outro lado, e justamente surge o novo ensino médio com o propósito do aluno protagonista, dele já aprender, ter um contato mais próximo do mundo do trabalho. Acho que realmente a sociedade evoluiu, a sociedade ela mudou ao longo dessas últimas décadas, né? O jovem de 16 anos de hoje, ele tem muito mais conhecimento do que o jovem de 16 anos tinha na década de 90, por exemplo. Tem muito mais acesso à informação, né? Tem muito mais possibilidades de aprender do que se tinha décadas atrás. O fato é, nós temos um caminho para escolher: formar mão de obra e como equilibrar isso com a formação do indivíduo, a formação do ser. Aquilo que o professor falou, aprender a pensar. Nós estamos num momento com um novo ensino médio que se propõe a isso. Ele é suficiente na avaliação de vocês? Como que nós podemos melhorar justamente este equilíbrio entre mundo do trabalho e a formação do cidadão como ser pensante, como alguém voltado ao intelecto, que possa também fazer as escolhas com mais sabedoria? Professora Cássia. Nós já estamos com o nosso currículo alterado, que já vem desde o ensino fundamental, que ele já está trabalhando um componente curricular que se chama projeto de vida. Né? Então, já é para começar lá no fundamental, né? Puxar essa discussão com o aluno do projeto de vida. E não só, além da formação geral básica, que é de extrema importância. Não é? Ela tem a sua relevância, e aí, quando chega no ensino médio, né, no primeiro ano de ensino médio, do novo ensino médio que estamos iniciando este ano, vem, além do projeto de vida, vem o mundo do trabalho e a cultura digital, né, que nós não temos como mais fugir da cultura digital também. E o mundo do trabalho é bem isso que o professor Cirne dizia, que não é aquela formação da mão de obra barata, mas é sim a formação do cidadão e de mostrar as possibilidades para o aluno, né? De quais as áreas que ele tem o seu interesse, para daí sim, a partir do segundo ano do ensino médio, aí sim focar nos itinerários do seu interesse. Mas nunca perdendo de vista a formação geral básica, dos demais componentes curriculares que são tão importantes quanto. Com certeza. Eu vou passar a bola para Beatriz, porque, Beatriz, nós tem acompanhado esses processos de mentoria de jovens, né? E uma das coisas que me chama muita atenção, né, desta geração, desses nativos digitais, é a busca do propósito. Né? Essa nova geração. Exato. Propósito. Eles querem um trabalho, uma atuação de acordo com aquilo que eles têm dentro deles, que está no âmago deles, né? De muitos, né? Aqueles que têm essa possibilidade de fazer a escolha. Muitos vão ter o quê? Vão ter que sobreviver, trabalhar naquilo que aparecer. Mas quem pode escolher vai por esse lado. Eu quero algo que tenha a ver comigo, né? Eu sou um privilegiado, porque eu tive como escolher também a minha profissão e começar com 17 anos uma faculdade de jornalismo. Muitos não têm essa prioridade. Com certeza. Como que nós podemos equilibrar o ensinar a pensar, né, justamente ser um cidadão completo, um ser completo, com a sua atuação no trabalho? Como que tu avalia essa situação? Sabe que cada vez mais a gente vê os empresários da região, a gente ouve falar que precisa ter... e eu mesmo tenho um currículo, né, enorme, vamos dizer assim, e uma vez um jovem me perguntou assim: Beatriz, por que tu tem todo esse currículo, mas tu não atua na tua área? Eu não preciso fazer faculdade. Nossa, na hora que ele me perguntou isso, né, eu pensei, os jovens, eles enxergam tudo. Eles são, né, 24 horas, eles enxergam tudo, eles veem tudo, eles podem não te perguntar, mas eles pensam, né? E aí que bom que tu me perguntou isso, né? E talvez vários dos teus colegas aqui pensem isso. Mas eu tenho em mim o ensino, eu tive o poder de escolha. Então, eu pude escolher ser professora,
fui professora, vivi essa experiência e então decidi empreender. E hoje eu sei a dor, eu sei a sensação que é, eu tenho a experiência que é dessas duas áreas, né, que se completam, que as duas precisam de muito conhecimento, mas mais conhecimento técnico, habilidades, né? Porque muitos jovens hoje, muitas pessoas, elas são contratadas pelo seu currículo, habilidade técnica, mas elas são demitidas cada vez mais pelo seu comportamento, né? Então, cada vez mais eu penso que tem que ser estimulado na escola, em cursos livres, em outros cursos, quem tem essa possibilidade, mas quem não tem como pagar, que procure. Existem muitas oportunidades hoje, online, gratuitas, para buscar realmente entender que caminho quer. Que caminho vai buscar, se possível for isso, né? Porque a gente vê que tem o jovem que batalha, que não tem toda a condição, mas que ele sim é capaz de chegar lá. Então, ele precisa construir isso. Com os jovens, a gente trabalha muito a autoconfiança, a autoestima para dar a base, né, o autocontrole para dar a base para eles conseguirem, então, decidir esse futuro, lidar com os pais, com a escola, com tudo que eles precisam lidar com isso e criar a visão do que eles querem para percorrer isso cada vez mais. Não é fácil. Não. Muito eu converso com eles e digo assim, gente, não é o que a gente quer. Né? Eu faço depois, eu não sei lidar com a procrastinação. Bom, se o teu pai hoje e a tua mãe, que eles cuidam da casa, mantêm a casa, se eles simplesmente quiserem seguir um propósito ou pelo que eles gostam, vou tocar violão a partir de amanhã, vou viver de música, como fica a tua vida? Não, imagina. Exatamente. Isso, a gente não Tem que faz ter um só o que a equilíbrio, gente né? quer, tem que ter um equilíbrio. Vamos lá. Doutor Hugo, professor Cirne, eu tenho 2 minutos e meio para cada um dos senhores. Temos que encaminhar um encerramento. Professor, eu vou começar com o doutor Hugo, então. Doutor, de que forma, na tua avaliação, é possível a gente ter esse equilíbrio de expectativa? De um lado, o mercado que fala da mão de obra e de outro, o jovem que quer um propósito. Deixa eu dizer uma coisa sobre o mercado. O mercado é uma questão de oferta e procura, né? Então, se não tem o funcionário lá para aquela empresa, paga mais. Não conseguiu o número, paga mais ainda. Aí o pessoal não é muito liberal, né? Então, isso eu acho que é uma outra discussão. Claro que tem que treinar as pessoas. Claro que se o cara vai executar um serviço técnico, eu vi aqui o pessoal há pouco mexendo ali nos fios e nos botões. Claro que tem que ser uma pessoa que entende fio e botão e aqui gira para lá e lá. É claro que tem que estar treinado. Agora, se está faltando, aumenta o preço. Daí tu consegue. Está faltando mais ainda, aumenta mais o preço. É que ninguém quer pagar, né? Então, eu acho que essa... Mas eu acho que a gente precisava ter uma discussão mais ampla que vá além desse plano anual, decimal, enfim, de jogar a expectativa para o futuro e começar a trajetória agora, sem desprezar nada, sem desmerecer. Não é isso que eu quis dizer. É de olhar e dizer assim, puxa vida, olha só, a gente precisaria em 2050 que todas as escolas fossem integrais, que houvesse eventos de cada 2 meses em que a família fosse convidada para apresentação de uma orquestra, uma peça de teatro, enfim, um jogo de futebol, para a família se integrar, sabe? E que os alunos têm que ter esses conhecimentos para a sua vida, para suas escolhas, né? E que, ao mesmo tempo, é o caminho que a nação vai seguir. Maravilha, maravilha. Professor Cirne. Eu adoro essa expressão propósito. Acho ela maravilhosa. Para quem tem a barriguinha cheia. Para quem tem a barriguinha cheia, fica fácil pensar em vou tocar violão e vou para outro lugar. Meu propósito é sobreviver para muitos desses meninos e meninas que estão aí. E aí essa dinâmica do equilíbrio, né? Eu acredito que o Brasil perdeu muito tempo não investindo no ensino técnico. Que é essa preparação para o trabalho. Quando eu era guri, fazer o Senai era o sonho de todo jovem se tornar torneiro mecânico, né? E ali ele teria essa possibilidade de depois cursar engenharia mecânica. Esse vai ser o seu objetivo, né? Mas eu quero voltar a uma das primeiras manifestações que o Dr. Hugo fez. Precisa mais Cron, precisa mais a hora. E participar da conferência não é da conferência nacional. É da reunião do círculo de pais e mestres da sua escola. É lá que essa participação tem que começar. É lá identificando a necessidade e a possibilidade de contribuir. Porque a biblioteca que se tem em casa, ela é reflexo daquilo que a gente já viu algum dia. E esses pais, essas mães, eles precisam ser inseridos nesse processo de também aprender.
não a educação formal, não, mas dá para eles a possibilidade de passarem a ser também um modelo, de certa maneira, para os seus filhos. E há muitos jovens que viram a chave, né, assim como nós temos que admitir que no transcorrer do percurso muitos vão se perder, né? É da natureza que isso aconteça, né? Mas eu vejo que agora indo para uma das últimas afirmações do Dr. Hugo, né? É preciso também, quem quer essa mão de obra qualificada esteja disposto a remunerá-la de maneira condizente. Porque aí esse menino vai ver justificativa para poder, de certa maneira, investir também e persistir nessa situação. Então, eu espero que não seja o último, né? Até porque a gente fica tocando as coisas aqui no ventilador, né? Porque uma hora aqui, ó, Adair, é pouco, Adair. A gente precisa de mais tempo aqui, Adair. É isso aí. Vai buscar patrocinador aí, Adair. Eu também acho. Vira. Que maravilha. Bom, muito obrigado à coordenadora de educação, professora Cássia Benini, sempre uma satisfação conversar com a senhora. A instrutora do Dale Carnegie aqui do Vale do Taquari, uma das diretoras do Instituto, Beatriz Vieira, muito obrigado pela tua presença. Professor, pró-reitor da Univates, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Carlos Cândido Cirne, muito obrigado. Dr. Hugo Schinemann, médico oncologista, diretor do CRON, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom neste primeiro episódio do Pense, no primeiro programa neste novo formato, contar com a presença de todos vocês, apoiadores desde 2018 dessa iniciativa. E eu fico muito feliz em ser a voz do Pense, em ter essa oportunidade de poder conversar sobre esses assuntos com vocês e realmente uma hora passou rápido demais. Bom, agora eu vou passar o microfone para o meu colega e amigo Rodrigo Vedói, que comanda o Aora Esportes, e hoje ele entrevista Cristiano Negger, o organizador de provas de ciclismo na região, e também o jogador do Lajadense, o volante Cambraia, de fora da decisão contra o Esportivo, e ele traz bastidores aí da preparação, né, e a esperança justamente do time em retornar à elite do gauchão. Um grande abraço a todos, o Pense volta na próxima terça-feira com mais um desses debates. Não, dessa vez eu acho que o professor Cine não vai estar na próxima terça, mas se quiser, fica aberto, podemos retomar esse debate. Olha só que maravilha. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Voltamos na próxima terça. Boa. A energia solar é a alternativa que reduz